Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao B de Básico com o Igor B de Balta. Eu sou cardiologista e aqui a gente fala sobre o que realmente importa, o básico. A pergunta hoje é a seguinte: afinal, o meu colesterol tá bom ou não? Difícil responder essa pergunta, né? Afinal, é uma sopa de letrinhas. Se você pegar o seu último exame laboratorial, vai ter LDL, HDL, colesterol total, não HDL, dependendo do seu exame, o quão completo foi, pode ter lipoproteína A, ApoB100. Meu Deus, rola o VT que eu já tô ficando perdido. Bom, vamos tentar organizar toda essa informação de uma maneira um pouco mais rápida. Vamos tomar alguns atalhos aqui, até porque o objetivo desse vídeo não é te ensinar tudo sobre colesterol, né? Porque é um tema bastante complexo, né? Pega seu último exame de sangue. Normalmente, a maioria dos exames de sangue são compostas por colesterol total, colesterol não HDL, colesterol HDL, colesterol LDL, né, triglicerídeos, né? O que a gente vai focar nesse momento aqui é o LDL colesterol, né? Normalmente ele é taxado como colesterol ruim e o HDL colesterol é taxado como colesterol bom. Vou fazer só um parênteses aqui, apesar de eu usar esse termo, mas é importante que você saiba que o colesterol é um só. Não existe colesterol ruim, não existe colesterol bom, não existe... é o colesterol. Colesterol é colesterol, ponto. O LDL é uma proteína que carrega o colesterol, né? E o HDL é outra proteína que carrega o colesterol, né? O LDL faz a função do vilão, aí, né? Ele, em vez de, digamos assim, retirar o colesterol ali dos órgãos que a gente quer, ele leva o colesterol para esses órgãos, né? Como por exemplo para os vasos, e pode causar doença arterial coronariana, pode causar todos aqueles problemas que a gente sabe, de infarto, AVC. Então, né, você já entendeu que colesterol é um só, mas a gente vai falar aqui sobre o LDL colesterol como o mau colesterol, tá bom? A gente usa essa expressão para facilitar aí para todo mundo. Então é o seguinte: vocês vão primeiramente dar uma olhada no seu LDL colesterol, tá? Você vai dar uma olhada. Pode estar 135, 120, 116, 87, 42, né? Dos mais variados, né, valores. Só que antes da gente saber se esse colesterol tá bom ou tá ruim, a nossa pergunta como médico é a seguinte: esse colesterol tá bom para quem? Ou tá ruim para quem? A gente classifica os pacientes em baixo risco, em risco alto, em muito alto, né, para a gente ver a taxa de LDL necessária. Quanto menor o risco do paciente, mais tolerante a gente é com o LDL. Ou seja, se você tem um risco baixo, aí se você é um jovem sem comorbidade, né, que não tem problema nenhum, não toma remédio nenhum e tudo mais, você é considerado baixo risco. Agora, se você é um paciente que já infartou ou que já teve um AVC, não existe ninguém no planeta Terra que seja de mais alto risco que você. Então você que já infartou, que já teve um AVC, é de muito alto risco. Por que eu estou falando desses dois? Porque esses dois são os extremos, né? Então você, jovem, sem comorbidade nenhuma, adulto jovem, saudável, sem nada e tudo mais, você é o baixo risco. Então, se você é o baixo risco, o seu LDL pode ser até 130. Agora, no outro extremo, a gente tem, né, as pessoas que já infartaram, já tiveram AVC, tem placas grandes, né, em carótida, ou então já fizeram cateterismo, viu que tem placas grandes aí nas coronárias e tudo mais, né? Essas pessoas são de muito alto risco. Esses que são muito alto risco, o LDL tem que estar abaixo de 50. Então, entendeu que o LDL pode ser um valor de 100, pode ser bom para quem é baixo risco, mas pode ser ruim para quem é muito alto risco.
Então, antes de você ver o seu exame, pensa, né? Pô, eu sou jovem, sou saudável, né? Não tenho comorbidade nenhuma, então meu LDL pode ser até 130. Agora, se você já fez algum exame, se você já viu que você já tem placa de colesterol e tudo mais, seu LDL tem que estar lá no outro extremo, né? Então ele tem que estar abaixo de 50. E existe também o risco intermediário e o alto risco. Para quem é risco intermediário, né, o LDL tem que estar abaixo de 100. Para quem é alto risco, o LDL tem que estar abaixo de 70. Né? Para isso, né, se você por exemplo, é um adulto, tem algumas comorbidades e tudo mais, é importante que você consulte seu médico e pergunte em que perfil que você se encaixa, né? Porque aqui tem algumas nuancezinhas que provavelmente, né, só um profissional de saúde vai conseguir te explicar melhor, né, de uma maneira mais individualizada. Então, aqui a gente quer falar de uma maneira geral, né? Baixo risco, LDL abaixo de 130. O muito alto risco, LDL abaixo de 50. Agora, por exemplo, independente de quem você é aí, né? Você do outro lado da tela pegou seu LDL e você viu que você tem um LDL acima de 190, né? Se você tem um LDL colesterol acima de 190, você já precisa iniciar tratamento e, inclusive, né, é sugerido que faça uma pesquisa de hipercolesterolemia familiar, né? Ou seja, uma doença genética, né, que pode ir passando através de pai para filhos, mães para filhos, né, para fazer um rastreio em toda a sua família, né, porque isso é um fator de risco. Pessoas, né, com LDL acima de 160, já também é sugerido passar no médico para avaliar caso a caso, talvez seja necessário até de entrar com medicação. Então, falei bastante de LDL, por quê? Porque ele é um manda-chuva, tá, gente? Eu sei que hoje em dia muita gente está preocupando com HDL, né? Muita gente fala, não, o HDL tem que estar mais alto e tudo mais, mas é o seguinte, existem até pesquisas que comprovam, né, que lógico, que se você tem um HDL acima de 40, né, ótimo, excelente, que bom, né? Porém, se você tem um HDL abaixo de 40, né, se você toma alguma medicação para aumentar o seu HDL, né, não mudou desfecho, ou seja, né, a pessoa que tinha um HDL de 30, tomou remédio, tô tomando um remédio aí e o HDL agora está de 50, né, não é necessário, por quê? Porque a pessoa, né, ela vai morrer, digamos assim, da mesma forma que se o HDL tivesse 30, né, não muda a mortalidade do paciente, então a gente não recomenda tomar remédio para aumentar HDL. O que é interessante é que a gente recomenda que você tenha um estilo de vida mais saudável, né? Esse estilo de vida mais saudável com uma dieta adequada, com atividade física, com sono balanceado, com uma hidratação boa e tudo mais, isso normalmente, né, pode aumentar o seu HDL. Né? Aí, aumentando o seu HDL, não é porque aumentou o HDL que você vai viver mais, mas é porque você mudou o seu estilo de vida. Entendeu? Né? O HDL é só uma consequência de toda a mudança que você está fazendo na sua vida. O que manda pra gente, mesmo como cardiologista, coisa que a gente mais vai ver é o LDL. Em alguns casos, a gente vai ver algumas outras coisas, né? Como disse, ApoB100, lipoproteína A, mas isso é um papo para outra hora. Né? Saber o seu perfil de risco cardiovascular, né, é muito importante. Então, para isso, né, consulte seu médico, pergunte para ele qual é o seu perfil de risco, né, e saiba qual que é a sua meta de LDL. Você, atualmente, qual é o seu LDL? Comenta aqui embaixo. Você está tomando alguma medicação para baixar ele? Por exemplo, rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, as estatinas, né, de uma forma geral, ou até alguns outros, né, como ezetimibe, como inibidor de PCSK9. Os nomes estão ficando estranhos demais. Mas é o seguinte, se você tem alguma dúvida sobre colesterol, comenta aqui embaixo. As melhores dúvidas, né, a gente vai selecionar aqui e vai fazer novos vídeos respondendo a vocês. Afinal, saber sobre o LDL e colesterol, né, saber qual que é o seu perfil de risco e se é necessário tomar medicação ou não, é básico. E o básico realmente importa.